Fala pessoal, estamos hoje no nosso quarto episódio de Café com os Agrônomos. Estou aqui eu, Natan Voltarelli, Leonardo Aceituno. e hoje a gente vai trazer também um importante tema que a gente falou um pouquinho, né, no nosso primeiro episódio, que seriam sobre os micronutrientes. Por que é tão importante o micronutriente? Aonde ele encaixa, né? Quais são os micronutrientes? Que hoje tem estudos trazendo novos tipos de micronutrientes que antigamente eram esquecidos. E a gente vai falar bastante sobre, de novo, a lei do mínimo, que é muito importante, né? Sim. E o manejo, onde vai encaixar, onde não vai, no que pode isso daí facilitar e melhorar a produtividade do nosso amigo produtor. Até no último episódio, a gente falou um pouquinho a respeito do silício. Algumas regiões ali do Brasil sofrem muito com geada e o silício é um micronutriente que ajuda muito nessa questão de proteger um pouquinho a planta contra geadas, aumentar ali parede celular, né? Exato. E a gente está falando de um micronutriente, que o micronutriente, apesar dele ser chamado de micro, ele é essencial e importantíssimo para o desenvolvimento da planta. Ele é tão importante quanto falar de um NPK, falar dos macros secundários, né? Colocar lá um calcário, um gesso que vai ter lá cálcio, magnésio, enxofre. Então, eles são tão importantes porque muito micronutriente, eles são coadjuvantes dos outros macronutrientes. De que Certo. maneira? Precisa estar associado, porque vai ter as mesmas funções dentro da planta, como parte de fotossíntese, desenvolvimento de clorofila, só que só o macronutriente sozinho muitas vezes não consegue. E aí entra no que a gente poderia estar explicando, que é a lei do mínimo. Lei do mínimo, ou então o pessoal também conhece como sendo, por exemplo, a lei do balde ou outros Uhum. mecanismos, né, que a gente fala um pouquinho sobre ela. O que seria a lei do mínimo, Léo? A lei do mínimo, ela quer mostrar que sempre o menor nutriente é que vai limitar a produtividade. Então, por que que a gente fala ali da lei do balde? Se a gente fizer um furo embaixo ali, por exemplo, mais para baixo do balde, para baixo da metade, essa água vai vazar até ali. Então, por exemplo, se a gente tem uma quantidade mínima de nitrogênio e a gente colocar um potássio, por exemplo, isso não vai influenciar mais na produtividade, porque vai estar faltando aquele nutriente ali. Exato, o fator limitante vai ser o nitrogênio no caso. É Exatamente. exatamente isso que é a lei do mínimo. Basicamente é, qualquer nutriente que fica na base é o que vai limitar, não adianta nada a gente subir, né? Um bom exemplo que você deu foi esse do furo. Exato. Muitas vezes, na hora de fazer a plantação, o produtor vai fazer uma adubação de correção, onde ele coloca lá o próprio NPK, seja para plantio, para uma cobertura, faz a correção de solo com uma calagem, com uma gessagem, mas esquece de jogar, por exemplo, ali um cobalto, um níquel, que são micronutrientes que estão entrando agora muito forte, mostrando excelentes resultados. Exato. Esquece de colocar um boro, que vai ajudar a reduzir uma deformidade, trabalhar junto com o nitrogênio, né? E Exato. esses micronutrientes que vão ser o nosso fator limitante. E às vezes, quando a gente fala desses micronutrientes, é jogar uma quantidade de 3, 4, 2 quilos por hectare. Então é muito pouco. E é nisso que entra uma adubação foliar sendo efetiva para conseguir corrigir e suprir essa necessidade. Interessante. E até puxando um gancho ali nessa adubação foliar, hoje dentro da Solo Rico nós temos um produto que ele se chama Super Mix. E ele é voltado especificamente à parte de micronutrientes. Exato. Então, assim, a gente vê hoje nas análises de solo que os produtores enviam para a gente, que a gente analisa ali, que muito se cuida só do NPK, só a parte de macro, um macro secundário, e os micronutrientes acabam ficando esquecidos. E eles têm essencial função no desenvolvimento da planta, na produtividade. Exato. Então, não fez a correção com o micro ali, a gente pode complementar, tá? Bem claro, complementar a planta com os micronutrientes com esse produto nosso que chama Super Mix. Exato. E já trazendo também o que você falou da análise de solo, produtor, quando for fazer análise de solo, muitas vezes a gente recebe só com os macronutrientes. É um investimento mínimo que a gente pode colocar ali para sair também nessa análise os micros. Exato. Porque a gente vê muita deficiência de boro, principalmente. A gente vê bastante problema também com falta de zinco. E aí tem alguns outros micros que a gente sabe que não precisa colocar por conta de solo nosso, né? O ferro, Uhum. por exemplo, na maioria das vezes já tem grande quantidade, não tem necessidade de ser utilizado. Pegar, por exemplo, o molibdênio, às vezes também vem em grande quantidade, né? Exatamente. Mas pode ser que tenha isso daí sendo o seu fator limitante. Então é importante pegar também, quando vai fazer análise, e já que a gente já vai fazer dos macro, coloca o micro também, né? Que é legal Exato. e ajuda muito a melhorar e alavancar a Exato. produtividade. E, por exemplo, o zinco que você comentou, quando a gente fala do solo brasileiro, Brasil, a maioria dos solos brasileiros hoje ele tem a deficiência de zinco.
Então é importante analisar também essa questão dos micronutrientes, porque o zinco tem culturas ali que é essencial para o desenvolvimento e melhorar a produtividade, por Como exemplo. o milho. Exato, O milho é uma coisa assim que se não tiver zinco, ela não consegue ter uma boa exatamente, formação da boneca, né, para depois uhum, começaria a produção da espiga de milho. É exatamente exatamente. por conta disso, tá? Tá. E outros produtos também que têm micronutrientes e são extremamente importantes, que o produtor já utiliza já hoje, seria na parte de tratamento de semente. Uhum. Então, como a gente está falando de micronutriente, que é uma pequena quantidade, o Comoni, onde vai ter o cobalto, o molibdênio e o níquel, a gente pode estar utilizando ele tanto na hora de um tratamento de semente como uma pulverização. Exato. São doses muito baixas e que fazem total diferença na vida da planta e no bolso do produtor. E complementando, já que a gente estava falando do zinco, a gente tem o cobalto, molibdênio, níquel mais zinco. Então, Exatamente. assim, já faz uma junção muito boa de micronutrientes ali. O pessoal agora no plantio de soja, que está por vir, o pessoal está iniciando o planejamento ali, muito se ouve falar de usar o Comoni, usar o Comoni mais zinco, né? Tanto no TS, no tratamento de semente, quanto na parte de pulverização. Exato. Ou então mesmo o cobalto, o próprio molibdênio, né, o comol, que o Sim, pessoal também usa. Mas é muito importante se colocar esse tipo de manejo, tá? É algo que vai fazer a diferença, porque a gente quer cada vez tampar os buracos do nosso balde para conseguir encher esse balde por completo e ter o máximo de produtividade possível. exatamente. E hoje, nós temos também dentro da Solo Rico um produto, falando ali nessa junção de nutrientes, da gente conseguir manter a planta num padrão alto de vigor, questão nutricional, é um produto que chama Completo. Então, o que que ele é? Ele é um NPK, a formulação dele é 585, porém, ele tem macros secundários, né, Uhum. e ele tem uma porção de micronutrientes. Então, o completo, a gente trabalha com ele com aplicações em culturas perenes, por exemplo, mensais, a cada 45 dias, com qual intuito? Eh, Falando ali, preencher essa lei do mínimo. Então, está sempre colocando diversos nutrientes, uma quantidade ali considerável, para que essa planta atinja o seu máximo de produtividade. Não deixe faltar nenhum tipo de nutriente. Exato, né? O completo, ou como os produtores eles brincam, completão, É, além de tudo isso de macro e micronutriente, ele tem uma cadeia de 28% de aminoácidos. E a gente vai trazer muito mais informação, tanto desse produto como também outros, e a importância de aminoácido num bom desenvolvimento da planta. Se você, produtor, não segue a gente, siga o nosso canal, ative o sininho para as notificações e fica por dentro para saber cada vez mais o que a gente está trazendo aqui com o Café dos Agrônomos. Mande sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde para você no próximo episódio também. Muito obrigado aí, galera. até logo.